Vamos orar? O que é oração? Oração é um rito, né? Que um fala e ninguém escuta. Não é isso? Não, não é isso. Pode até ser isso para alguns, mas a oração é um tempo que você tem para poder falar com seu pai. Esse é o tempo. Curva a sua cabeça aí. Paizinho querido, nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de um milagre que só o Senhor pode fazer. Nós temos um entulho em nossos olhos espirituais. Nós temos uma consciência contaminada e nós precisamos, Senhor, que o Senhor remova tudo isso, para que a gente possa te ver, para que a gente possa confiar em Ti, para que a gente possa se reconhecer, ter a nossa identidade em Cristo Jesus. Pai, vivifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Santo Espírito, esta é uma obra que só o Senhor pode realizar. Por isso eu recomendo cada pessoa que está aqui nesta noite, bem como aquelas que nos assistem pela internet, tenha misericórdia de nós, e por amor, revela-te a nós, revela quem nós somos, e revela quem Tu és. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém. Eu gostaria de ler 2 textos com vocês. O primeiro está em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 15. Posso ler? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mateus. Ei, Mateus, sua homenagem aí, Mateus. Mateus Carvalho. Mateus capítulo 19, verso 16. E eis, vou esperar você achar. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom
para alcançar a vida eterna. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Bom existe um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado. O que ainda me falta? Preste atenção nessa expressão. Tudo isto tenho observado. O que ainda me falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Eu estava conversando com o pessoal da música e eu fiz uma pergunta para eles. Eu disse assim a eles: qual é a probabilidade de uma história sem absolutamente nenhuma prova produzir o que a fé cristã produziu no mundo? Qual é a possibilidade de uma história sem o mínimo fundamento, sem o mínimo encontro com o chão da história, sem absolutamente nenhum toque na realidade? Qual é a possibilidade de isto tomar as dimensões de corações e mentes e vidas e valores, como aconteceu com a fé cristã? Qual é a possibilidade de você inventar uma história agora, de você chamar os seus amigos, de você contá-la às avessas, e de isso impactar o mundo, a tal ponto, onde nós, principalmente no Ocidente, não conseguimos, todo ateu no Ocidente é cristão, ter uma cabeça influenciada pela fé cristã. Ninguém que vive pro lado de cá consegue ser isento disto. Bom, para mim é nenhuma. Não existe a mínima possibilidade disso acontecer, logicamente falando. Você pega os dois eventos, falei para eles, pega o evento do túmulo vazio. Jesus morreu, colocaram ele no túmulo, chegou lá, não está lá mais. Você não pode sair falando assim, ressuscitou, não é verdade? Pode ter tirado o corpo, pode ter entrado no túmulo errado, como é as baboseiras que o pessoal fala. Hã? É. Desculpa, gente, essa é uma piada demais. Chegava lá, você falava, pô, é verdade. Alguém pode ter tirado de fato. Vou seguir com essa história adiante? Isso vai mudar a vida de alguém? Vai mudar a minha vida? De jeito nenhum. Tiraram mesmo. Acabou, vai para casa, vai fazer o que sempre fez da vida, como aconteceu com muitos dos discípulos. Mas de repente, vamos esquecer o túmulo vazio. Vamos dizer que você nem foi no túmulo. Você foi dar um rolê. Você foi no shopping. E quando você chega lá na praça de alimentação, você encontra, você olha assim e fala, pô, eu vi Jesus.
Eu vi Jesus, cara do céu, eu vi Jesus. Mas aí você fala, não, eu tive uma alucinação. Você viu um vulto, você viu uma assombração. Verdade. Isso não muda. Você pode dizer, não, é verdade, eu estou sujeito a esse tipo de coisa. Muita gente na história está sujeita. Aliás, nós vivemos num país onde até os intelectuais mais intelectuais, depois que bate as 12 horas notúrnicas, também bate um tambor, não é verdade? Os caras não conseguem viver fora desse mundo meio... O cara vê vulto, o cara escuta a porta bater, o cara... Então pode ser que eu vi alguma coisa, uma alucinação. Um evento separado do outro não fala muito. Mas quando você chega lá no túmulo e vê o túmulo vazio, e você sai dali e vê Jesus, o negócio já muda. Você fala, rapaz... E daí, para piorar, você está lá no shopping, comendo o McDonald's, Jesus chega para você e fala, viu, tem uma batatinha aí, você fala, meu Deus do céu, é uma assombração. Aí Jesus fala, não, brother, dá uma batatinha para você que eu vou comer, você vai ver que eu não sou uma assombração. Um espírito não tem corpo, como vês que eu tenho. Não tem um peixe aí para nós traçar? Pronto, gente. Começou o reino. O Caio Fábio estava falando aqui na UEL, alguns anos atrás. E ele começou a falar sobre a ressurreição. De repente alguém levantou a mão e falou assim, isso que você está falando não tem prova. Ele falou, depende do que você chama de prova. Ou o que para você é prova. Se você está chamando de prova técnica, digital, cabelo, DNA, filmagem, talvez você não poderá dizer à sua mãe daqui a um ano que você esteve aqui. Mas existe um tipo de prova que daqui a 40 anos, se a sua mãe no leito de morte perguntar para você assim, filho, onde você esteve no dia tal, na hora tal, no ano tal, você dirá, eu estava lá na UEL, tinha um louco lá falando, sobre a ressurreição de Jesus. Prova. Você pode chamar os 1000 aqui, ó. Tem 1000 nesse auditório. Nós poderemos dar testemunho de que você esteve aqui. E isso será aceito como prova. De tal forma que eu prefiro acreditar em homens e mulheres que deram as suas vidas para testemunhar da ressurreição de Jesus, do que acreditar em meia dúzia de cientistas de uma ciência equivocada, comprometida ideologicamente, que fala uma coisa hoje, fala outra amanhã, e não é capaz de comprometer a ponta da sua orelha. Com uma tão grande nuvem de testemunhas, de pessoas que tiveram as suas vidas mudadas, e que preferiram morrer ao abrir mão do testemunho da ressurreição. Com algo que é tão impactante do ponto de vista cultural, social, antropológico, que interfere na vida de milhões ou bilhões de pessoas, em toda a história. Nós ouvimos uma fala que diz assim, não, isso é bobagem.
Isso não aconteceu. E existe, no modelo científico de entender ou buscar o conhecimento, uma coisa assim: quando nada consegue fechar de forma lógica com o paradigma que nós estabelecemos, o próximo passo honesto seria cambiar o paradigma, mudar o paradigma. Se não existe a possibilidade de uma história dessa se fundamentar, se firmar, a tal ponto que a história é dividida entre antes e depois dela, se tem chão histórico anteriormente, chão histórico que chega até nós, pessoas, vidas, civilizações, valores, a espiritualidade que nos rodeia, a transcendência que nós ansiamos, a nossa alma clama por aquilo que está para além de nós. Nós precisamos mudar o paradigma, precisamos de fato começar a avaliar a possibilidade de que de fato esse cara morreu e ressuscitou, e começar a investigar isso. Mas isso não acontece, porque existe um interesse. Qual o interesse? Que você e eu continuamos a viver o paradigma de Deus não existe. Porque se Deus não existe, não existe um jeito certo de viver a vida, você vai viver de qualquer jeito, e beleza. Porém, na fé cristã, existe também uma verdade anunciada de que todos nós nascemos neste mundo para sermos reis. Ninguém nasce nesse mundo para ser servo. Já reparou? Meu filhinho de 2 anos diz assim: é meu, eu quero, não. A mãe dele falou assim, ele chegou na sala e falou assim: mãe, quer uma fruta? A mãe falou assim: tá bom, eu vou pegar para você, filho. Aí ela levantou para pegar, vem aqui pegar, e falou assim: não, traz para mim. Quem que ensinou isso para esse moleque? Por que não nasce assim? Como que eu posso te ajudar? Mamãe, deixa eu arrumar a cama que eu baguncei. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Como eu posso lhe obedecer mais, mamãe, papai? Existe uma realidade concreta. Nós nascemos com uma natureza que passou a ser uma draga. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Este é o paradigma que nos rege. O meu estômago, do meu jeito. Deus sou eu. Todos devem me ouvir, todos devem me apreciar, todos devem me louvar, todos devem se curvar à minha vontade. Todos, efetivamente todos. Meu namorado, minha namorada, minha mãe, meu pai, meu filho, meu patrão, o mundo inteiro deve me olhar como um ser único, especial, fantástico, admirável. Deve servir-me. E muito da religião, muito daquilo que a gente chama de fé cristã, tem carregado no seu bojo, nas suas veias, fluído pelo seu corpo, este mesmo paradigma. Deus também deve se curvar à minha vontade. Deus existe para mim. Você diz: não, eu não vou, eu não sou assim. Louvado seja Deus.
Mas na grande maioria de nós, como igreja hoje brasileira, vivemos uma fé cristã que se perdeu o aspecto relacional da fé e passamos a viver de uma forma pragmática, e Deus é para mim, e o jovem está dizendo assim: bom mestre, que farei? Porque é uma questão do que eu faço, uma questão pragmática. Eu preciso de uma receita, eu preciso de uma fórmula para alcançar a vida eterna. Então nós vamos à igreja para conseguir um namorado, nós vamos à igreja para servir de alguma forma, para que de alguma forma eu adquira o direito de ser abençoado. Então para isso eu dou o meu dízimo, para que o gafanhoto não venha corroer as minhas receitas. De tal forma que Deus é para mim, eu só preciso saber como que funciona a mandinga, a fórmula, como que é a receita. Eu estou interessado em mim mesmo, o problema é que eu quero viver para sempre. E o jovem está dizendo: bom mestre, porque é o modo adequado, é o modo certo de se dirigir a Jesus, mas eu sei que o problema é o que eu faço. Porque este é o paradigma que entrou na nossa cabeça e no nosso coração. Nós achamos que o reino de Deus é algo que depende do meu desempenho, do que eu faço, porque o reino de Deus é algo para mim, a vida eterna é algo para mim, é um direito que eu adquiro depois de desenvolver um serviço, um trabalho. Mas Jesus já trata logo com o cabo e fala assim: meu, o que você está me chamando de bom, rapaz? Só existe um bom, que é Deus. Ele diz assim: conhece a lei? Cumpre e viverás. Ele fala: qual? E o Senhor dá uma lista para ele de leis. E é fantástico como essa lei termina. Ele diz assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu quero que você leia aí no 20 o que ele responde. Eu vou responder aqui para vocês. Tudo isto tenho obedecido. E aí vem uma expressão tremenda: o que me falta ainda? O cara é rico, irmão. O cara é moral. O cara é religioso, o cara é ponta firme, o cara honra pai, honra mãe, o cara ama o próximo, mas ele é um carente, ele tem falta. O que ainda me falta? Este é o paradigma que tem vivido a igreja brasileira hoje. O paradigma da carência. Eu não sei quem sou, então me percebo a partir das minhas carências. Então, se a minha carência é de afeto, a igreja terá que ser esse ambiente de reconhecer em mim os talentos, de reconhecer em mim algo, para que o meu ego se torne um pouco mais satisfeito. Nós vemos o Espírito Santo de Deus pegando Jesus e levando para o deserto. A gente acha que quem leva para o deserto é o diabo, mas a gente vê o diabo pegando Jesus e levando para o templo. E dizendo assim a Jesus:
tudo isto te darei. A igreja hoje, em sua grande maioria, sobem aos montes, ao monte, por ganância ou por gratidão? Nós lotamos os nossos templos de gente que está ali para receber ou para dar. Deus é para mim, não é em mim, é através. Por quê? Porque eu ainda sou o mesmo. Nós não nos importamos, a igreja não cresce por adição, preste atenção nisso. A igreja não cresce por adição, a igreja só cresce por multiplicação, a igreja só cresce por influência. Nós podemos lotar a igreja de gente bem resolvida do ponto de vista financeiro, intelectual, bem resolvido do ponto de vista religioso. É o cara bem ordenado, é o cara que fala bem, é o cara que respeita o pai, respeita a mãe, paga as suas dívidas, é estudioso, é um bom namorado, é uma boa namorada, enfim, é um bom marido, é uma boa esposa, mas participa da realidade da igreja com esse objetivo: o que eu tenho lá para poder sorver? O que me agrega eu ir lá naquele lugar? O que me agrega fazer parte daquele grupo? Quais serão as vantagens? Quais serão aquilo que eu coloco como vida eterna para poder ir lá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cantar, eu tenho que parar de falar palavrão, eu tenho que parar de ir na balada. O que eu preciso fazer para ter vida eterna? Estou lá para farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando eu oro fervorosamente, eu oro para conseguir o direito de ser abençoado por Deus, para dizer: Deus, o Senhor tem que me abençoar agora, afinal de contas, eu não sou como esses demais homens, roubadores, adúlteros, malfeitores. Antes, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Senhor, está aqui o meu dízimo, Senhor. Agora sim, o Senhor está me devendo 100 vezes esse valor. Se não pagar, houve um sabão como o do filho mais velho da parábola, que diz assim: há quanto tempo estou convosco, sem jamais desobedecer uma das tuas ordens, e você nunca me deu um cabrito para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Em outras palavras, você é um comerciante, Deus, e um comerciante desonesto, porque eu cumpri a minha parte, mas o Senhor não cumpriu a sua. Este é outro paradigma. Eu acho que Deus veio buscar peão de obra, e Deus veio buscar filhos, e filhos abrem a geladeira das suas casas na hora que bem entendem. Na casa do Brandão acho que não sei. Tem um paradigma que precisa ser mudado. E Jesus então fala assim para esse caboclo, diz assim: queridão, já fez tudo isso? Mas eu vou dizer qual que é o teu problema. O teu problema é um só. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E ele sai triste, bolado. Por quê?
porque tinha muitas coisas, porque possuía muitas coisas. Querido, querida, se o que você tem não pode ser deixado mediante a palavra de Deus, não é você que tem o que você tem, é o que você tem que te tem. Dá para entender isso? Não? Você pode ser o melhor cidadão, o melhor crente. Você pode ser pastor, diácono. Você pode ser da juventude, da mocidade, da igreja. Se esse paradigma não mudar no seu coração, não adianta absolutamente nada. Enquanto nós pensarmos que nós estamos aqui para poder ganhar algo, nós estamos no paradigma desta terra. Não estamos no paradigma do reino de Deus. No paradigma do reino de Deus, nós damos tudo. Porque a gente acha que tudo que a gente tem é nosso. Você acha que a sua constituição, a sua posição social, o seu cenário, você enche o peito de ar, você vê as oportunidades, a sua inteligência, você vê o concurso que você passa, e você acha que tudo isso é seu. Mas eu e você precisamos entender que se nós quisermos fugir de Deus, o nosso fôlego e a força das nossas pernas e as nossas pernas é graça de Deus para nós. É Deus quem deu. É por isso que Paulo vai dizer que precisa mudar a nossa cabeça, a nossa mente, para que o culto seja legítimo. Porque o culto não é isso daqui. O culto é a vida. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele diz assim: ofereceis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Ele está se contrapondo a um outro tipo de culto religioso, que Hebreus 10 disse que passou. Que Isaías 1 falou: Deus nunca se agradou desse troço. O verdadeiro culto é o culto da vida, onde eu ofereço a minha existência e diz: Senhor, está aqui o corpo vivo, santo, agradável ao Senhor, porque Cristo santificou, porque o Senhor me fez agradável a ti mesmo em Jesus, diz a sua palavra. Pai, o Senhor precisa de uma mão, toca em alguém a partir da minha. O Senhor quer falar com alguém, fala com alguém a partir da minha boca. O Senhor ama a gente no meu trabalho. Senhor, está aqui o meu coração, está aqui a minha vida, se expresse através de mim. É Deus em e através, não é Deus para mim, é Deus em e através. Nós vemos o texto que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E nós lemos esse texto por causa de todas as coisas que nos são acrescentadas, e não lemos o texto por causa do reino de Deus e da sua justiça. A igreja está cheia de crente. Não falta é crendice no meio da igreja, mas falta regenerado, falta justificado, que vivem a justiça. Sabe por que o justo vive da fé? Nós não precisamos de fé. Nós mudamos, nós achamos que fé é um sentimento poderoso, é quase aquele, como é que chama lá, Ber, do livrinho? Isso mesmo.
Nós achamos que é um desejo tão profundo que você vai fazer com que Deus realize aquilo que você determinou para Deus fazer. E a gente precisa de fé, querido, para ver Deus, para vendo como a mão de Deus se move, a minha move igual. Jesus disse assim: eu só faço o que vejo o Pai fazendo, e segundo ele fala, eu julgo todas as coisas. Sabe o que a palavra diz de você? Eu gosto muito da tradução daquela Bíblia judaica completa. Quando a gente lê também o Salmo 23, todo mundo sabe de cor, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual que é a dinâmica do texto? O Senhor é meu pastor, Ele vai me dar tudo que eu preciso. A judaica completa diz assim: o Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada. Muda? Muda ou não muda? Nós vivemos a dinâmica da carência porque nós não sabemos quem somos, ou de fato não somos quem dizemos ser. Você, se está em Jesus Cristo, é um herdeiro de Deus. Diga comigo: eu sou um herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Jesus. O próprio Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, não vos dará juntamente com ele algumas coisas? É isso que a Bíblia diz? Todas as coisas. Tudo. Você não tem mais para onde ir. Presta atenção, se você é um filho de Deus, você não tem mais para onde ir. Se você não é um filho de Deus, eu quero aqui anunciar para você a reconciliação em Jesus Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando você com Ele, não imputando a você os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo morreu crucificado numa cruz, por causa de todos os seus pecados, para te fazer morrer nele, e para te dar uma nova vida na ressurreição, e isto é de graça, que se você quiser, não depende do que você faz, não depende do que você fez, é dado. Sabe por quê? Deus é pai, não é negociante. Deus é pai, não é patrão. Deus dá tudo a todos, inclusive o que você acha que é seu, é de Deus também. E é de graça, está dado. Agora, se você é um filho de Deus, você precisa se perder, irmão. Para quem não é, a gente prega salvação. Para quem é, a gente prega perdição. A Bíblia vai dizer assim, que Jesus dizendo: se você quiser salvar a si mesmo, você irá se perder. Mas se você, por amor de Cristo, perder-se a si mesmo, você vai encontrar a vida. Todo aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas todo aquele que por amor a mim, a aborrecê-la, esse a encontrará. E aí, queridos, eu quero encaminhar para o texto de Efésios que nós lemos. Esta igreja, ou a igreja de Jesus Cristo, ela é a igreja
Efésios 4,15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio das juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Eu quero dizer a você, querido, você faz falta quando você não assume a sua posição no corpo de Jesus. Quando você acha que você está aqui para receber algo, você evita que eu cresça. Você evita com que eu fique saudável. Não só com que eu fique saudável, mas com que os seus irmãos fiquem saudáveis. Com que o corpo de Cristo fique saudável. Todas as vezes que você, que é um filho de Deus, não toma o seu posicionamento no corpo de Jesus, a gente anda capengo. Todas as vezes que você vai para casa e que você começa a murmurar do corpo de Cristo, dizendo, lá não tem o que eu quero, você está no paradigma errado. Você está querendo salvar a sua vida. Você precisa se arrepender e dizer assim: como eu posso servir aos meus irmãos? Esta é a verdade em amor, amados. Vamos segui-la, para que haja uma igreja saudável, para que haja um corpo são. Você precisa tomar o seu lugar no corpo. Todo corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós viramos pragmáticos. O que funciona, o que não funciona. Nós fortalecemos a musculatura, mas não fortalecemos o tendão. E aí o que acontece é uma distensão. Somos vítimas da nossa própria potência, das nossas próprias atividades. Enchemos o nosso coração e a nossa mente com um paradigma que precisa ser mudado, irmão. Se o seu coração já foi mudado, se não, precisa mudar o coração e o paradigma. Porque se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Mas se você, amado, jovem querido, homem, mulher, pertence à igreja de Jesus Cristo, eu quero dizer para você, você tem que se perder. Você está aqui para se dar. Não só aqui, nesta reunião, nesta comunidade, mas aonde você estiver, o seu paradigma é este: eu dou tudo que eu tenho. O que você faz? Eu sou um pastor. Mas para que você é pastor? Por causa do salário? Por causa da admiração das pessoas? Então, queridão, você pode estar fazendo tudo certo, mas no paradigma errado. Se você é um pastor para se dar, para se doar, aí começa a caminhar no paradigma de Jesus. Jesus sabia do jovem. Jesus sabia que o problema do jovem não era a moral dele. Jesus sabia que o problema do jovem não era a religião, que o problema do jovem não era a questão financeira. Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia que o problema dele era ele mesmo, porque ele estava vivendo para ele. E este é o meu e o seu problema.
atendendo um casal, o cara dizendo assim: então, pastor, eu queria que a minha mulher fosse assim, assim, assado. Fui atender a mulher dizendo: então, pastor, meu marido não fez isso, eu gostaria que ele fosse. Sentei os dois e falei: queridão, se você continuar puxando para lá, e ela continuar puxando para cá, vai tensionar no meio e vai arrebentar. Vocês estão na contramão do processo, não tem como dar certo. Você quer um troço que o outro não está lhe dando, e o outro quer um troço que você não está dando para ele, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, vai arrebentar no meio. Eu falei: querido, o problema é que você está vivendo o seu casamento para você está usando a mulher para satisfazer a sua barriga, as suas expectativas, os seus desejos, aquilo que você idealizou. Você é a mesma coisa, filha, você está usando o seu marido para poder preencher a sua vida com aquilo que você sempre sonhou. Mas não é isso que é casamento, não em Jesus. Casamento é: como eu posso servir o meu esposo? O que eu posso dar à minha esposa? E ela do outro lado: o que eu posso servir ao meu marido? O que eu preciso dar ao meu marido? E isto em amor. E daí o que acontece? Um encontro. Aquilo que estava puxando e tensionando começa a ter folga. E a gente se encontra no abraço. Isso é fé cristã. Por isso, amados, vocês que estão aqui chegando, a moçada aí dos adolescentes que chegou, o pessoal que já está há algum tempo, nós precisamos uns dos outros. O corpo deve estar ajustado. Você que está visitando a gente aqui pela primeira vez também. O que a gente vê aí não tem nada a ver com fé cristã. É o mesmo velho paradigma desse mundo sacralizado. É um sepulcro caiado que Jesus falou. Por fora é tudo bonito, mas por dentro é a mesma porcaria de sempre, desculpa a palavra. Agora, se tem que mudar isso aí, isso tem que mudar a partir de vocês. Se essa geração não se levantar e não se dispor na mão do Senhor para dizer assim: Senhor, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, não vai mudar não. Qual o paradigma que governa a sua vida, a sua cabeça, o seu coração? Esta é a pergunta. Eu gostaria de orar com você, e se de fato você tem coragem de se colocar nas mãos do Senhor e dizer assim: Pai, se o que eu conheci até agora foi uma religião, tem misericórdia de mim, Senhor. Ou se eu mesmo sendo filho, Pai, tenho vivido com uma cabeça errada, não me deixe conformar com este mundo, Senhor, mas me dá a graça e a fé para transformar, Senhor, para me transformar, para ser renovado no meu entendimento pela Tua Palavra. Quando nós lemos a Palavra, nós lemos para fazer pontos, para marcar pontos, mas a Palavra de Deus é para ser lida para um encontro, para ter a mente transformada, para ser purificado pela Palavra de Deus, para saber o que de fato é sabedoria. Pai, está aqui homens e mulheres, moços e moças, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, vivifica a Tua igreja, Senhor, salva através de nós, nos dá alegria de participar do que o Senhor já está fazendo. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a graça de entender a que reino nós pertencemos, de que espírito nós somos. A cruz é a doação, a cruz é a entrega de um Deus que ama e que veio lavar pé sujo
Pai, dá-nos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana de servo, e foi obediente até a morte de cruz, para nos resgatar de uma vida presa ao nosso umbigo, para nos resgatar da cadeia que tem sido o nosso estômago e a nossa vontade, para nos resgatar deste inferno que é viver tentando tragar o mundo inteiro, as pessoas, e ainda permanecer vazio como aquele jovem, e dizer: o que me falta? Algo me falta, me falta, me falta, me falta. Pai, nos livra disso, e nos faz como Paulo, que soube estar contente, que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele soube ter fartura, como ele soube padecer necessidade, porque ele sabia que ele agora podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Pai, está aqui uma moçada, faz dessa moçada tua boca, tuas mãos, tuas pernas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É a tua igreja, que o Senhor diz que já venceu o maligno, e que a tua palavra está depositada no coração da tua juventude. Por isso, Pai, levanta homens e moças, moços e moças cheios do teu Espírito Santo, para viver de forma leve o serviço, para que o serviço não lhes traga direito, mas lhes traga alegria de participar do que o Senhor está fazendo, porque o Senhor é aquele que ama e o amor serve. Faz isso em mim, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos hoje. E todo aquele que quer isto de fato para a vida, diga amém. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.